Me rendo aos teus pés para te amar. Glória a Deus. Eu não sei se por conta disso, mas o que o Senhor me levou, na realidade, não é por conta disso, mas os últimos 3 domingos, esse agora, né, tem nos batido muito forte essa questão de santidade, né? Começou com a minha pregação, quase santo, totalmente profano, né? O irmão Hélio, na semana passada, se a gente podia trazer um texto, né? Meu povo perece porque lhes falta conhecimento. A palavra de Deus começou a ser, talvez, deixada em segundo plano. E ontem nós tivemos esse retiro com os jovens. No meio do retiro, o Lucas fez uma pergunta: mas como é que santidade reveste de alguma maneira prática, alguma coisa prática? Como é que santidade, então, vai virar na nossa vida algo prático? E eu fiquei pensando um pouco sobre isso. O texto que me ocorreu foi o Salmo 119, versículo 9. Né? Você pode abrir a sua Bíblia, Salmo 119, versículo 9. É um versículo bem conhecido. Diz assim, né? Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Uma pergunta e a resposta: vivendo de acordo com a tua palavra. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que o Senhor agora use a minha vida da maneira como o Senhor quiser, mas que pelo menos uma ideia possa ficar no coração dos meus irmãos, uma sugestão, um pensamento, que então ele vá praticar essa busca de todos nós pela nossa santificação. Senhor, nós queremos ser santos. Nós queremos ser santos. E às vezes é tão difícil. Nós entramos naquele ciclo de pecar, arrepender, pedir perdão, e aí pecamos de novo. E nos ajuda, Senhor. Não nos deixe nos acomodarmos ao pecado. Como a gente já viu, não nos deixe admitir qualquer nível de pecado na nossa vida. Ajuda a ser bem sérios a respeito disso. Nós precisamos, Pai, porque os tempos são tão difíceis, mas a Tua graça nos basta. E é assim que nós queremos viver cada momento da nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos.
essa é uma luta que nós estamos travando sempre, não é? Parece que o autor está preocupado só com o jovem, mas talvez porque o jovem tem que lutar mais. Mas não significa que essa palavra aqui é para aqueles com menos de 30 anos. Com certeza, todos nós estamos de alguma maneira nesse conflito. Como é que eu mantenho puro a minha vida? Como é que eu faço? O que é que eu posso fazer a respeito disso? E, meu irmão, essa é uma pergunta muito séria. É uma pergunta muito séria. Nós estamos vivendo num momento, às vezes, de muita confusão mental. E a gente começa a aceitar comportamentos e começamos a aceitar ideias, pensamentos que não são de acordo com os pensamentos, as ideias do Senhor. Então todos nós estamos nesse conflito aqui. Como é que nós vamos manter puro a nossa conduta? Eu, algum tempo atrás, ouvi essa notícia e fui pesquisar, mas um descendente de judeu, ele se considera, ou se considerava um agnóstico, é um jornalista, acho que no ano 2005, o nome dele é conhecido como A.J. Jacob. Se você quiser, você pode pesquisar depois na internet. Ele fez a seguinte proposta. Sendo agnóstico, será que eu consigo, vivendo exatamente do jeito que o Velho Testamento diz conhecer a Deus? Ele já tinha feito uma divagação sobre isso como jornalista. Ele se propôs a ler os 32 volumes da Barça. Ele se propôs a ler todos os volumes e depois escrever um livro sobre isso. E ele então se propõe durante um ano, tudo que a Bíblia dizia no Velho Testamento ele queria fazer. Então ele vai lá e descobre, por exemplo, que ele não pode cortar o cabelo, nem pode cortar a barba. Então ele não corta o cabelo, não corta a barba. Algumas situações são até engraçadas. Um dia ele lê que ele tem que apedrejar os adúlteros. E aí ele fala assim: meu Deus do céu, como eu vou fazer isso agora? E ele escapa, dizendo assim: não disseram o tamanho das pedras. Então ele pega umas pedrinhas bem pequenininhas, vai para o Central Park lá, vestido daquela maneira, aquele cabelão, aquela barba, e chega um senhor de idade: você está bem esquisito aí. E ele disse: eu estou aqui para apedrejar adulto. E o cara disse: eu sou um adulto, quero ver você me apedrejar, eu vou te dar um soco. E começa a ficar bravo com ele, né? E aí ele tira e mostra as pedrinhas, né? O cara pega uma pedrinha e joga nele. Aí o que jogou, ele pegou as outras e apedrejou o adulto. Mas ele faz essas várias coisas, começando como um agnóstico, tendo uma leitura da palavra de Deus, vamos dizer assim, literal. Por exemplo, ele começou a andar com um banquinho. Por quê? Porque existe lá no Levítico que você não pode nem sentar na cadeira onde uma mulher no ciclo menstrual tivesse sentado. Tá certo? Como ele não sabia quem estava, quem não estava, ele levava o banquinho dele para não sentar em cadeira nenhuma e não correr o risco. Apesar dessa coisa que parece para a gente completamente idiota, né? Uma leitura da Bíblia, a Bíblia é um livro de princípios, e eu acho que nós temos que lê-la
e interpretando ela com ela mesma, e sem o Novo Testamento, nós não entendemos o Velho. Nós não temos a chave para entender o Velho Testamento. Mesmo assim, o testemunho dele é que depois de 365 dias, vivendo de acordo com as ordenanças, as regras, quais fossem as regras, ele chega e fala: aconteceu alguma coisa comigo. Eu ainda acho que sou um agnóstico, não creio, mas agora eu sou um agnóstico reverente pelo sagrado. E ele continua fazendo e fala assim: não, agora eu vou fazer no Novo Testamento. Eu vou fazer agora no Novo Testamento. Eu não consegui ver o final, a conclusão, como eu vi do Velho Testamento, o que ele diz a respeito de si mesmo. Mas uma coisa ele disse, que mudou bastante na vida dele, quando ele leu lá 1 Coríntios capítulo 13, e diz lá que o amor não guarda rancor. E aí ele chama a esposa dele e pede perdão, porque ele mantinha um arquivo no seu celular, no seu computador, com todas as coisas que ela tinha feito errado, para na hora de uma discussão ele ter argumento contra ela. E ele pede perdão. E a esposa, você está zangada comigo? Eu disse: não sei para que você precisava disso, né? Mas quer dizer, gente, uma pessoa que vem e se aproxima da palavra de Deus de uma maneira totalmente esdrúxula, esquisita, ainda assim experimenta um tocar profundo, experimenta algo que talvez seja a resposta que nós estamos procurando. É aquilo que o salmista diz. Eu comecei então a olhar esse versículo em várias traduções e ver todos os significados da palavra. Tem uma palavra que qualquer tradução não retira e não modifica, que é justamente tua palavra. Todas as outras a gente vai encontrar. Por exemplo, nós vamos encontrar a ideia de como o jovem pode manter puro, como purificará no futuro, como vai tornar limpo, como vai manter limpo, como vai manter sua vida pura, seu caminho, sua conduta, como é que vai permanecer puro. Tem várias versões onde aparece desse jeito. Tem várias versões dizendo o que é que ele vai fazer com a palavra. Aí tem vivendo, observando, tornando guia, obedecendo, vivendo de acordo, conformando com a palavra. A tradução católica diz sendo fiel à palavra. E uma tradução mais moderna diz assim, prestando atenção à palavra. Então parece que fica claro para quem já estudou e traduziu a Bíblia, que o que nós temos que fazer é olhar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. O único jeito, a única maneira que nós vamos manter puro nosso caminho é olhando de acordo com a palavra de Deus. E sabe, meu irmão, esse talvez seja o grande desafio da nossa igreja, seja o grande desafio da igreja. Eu achei interessante quando eu estava lendo isso daí, porque ele fala de puro, de presente, no agora, no momento e no futuro. Ele fala de limpeza, tornar limpo, e fala de manter limpo, né? Ele fala de permanecer puro. Então eu comecei a pensar no que seria essa ideia primeiro de puro. O que é uma coisa pura? Se eu digo para você, essa água está pura, o que eu estou dizendo para você? Que ela não está misturada.
O desafio então do salmista é saber como é que a nossa vida não vai estar misturada. Misturada com o quê? Com o que vocês acham que a gente mistura a nossa vida? É claro que, irmãos, que nós estamos falando aqui de ideias, não é isso? De pensamentos. Com o que a gente mistura nossa vida? Com os pensamentos do mundo? Não é verdade? Nós vamos nos acomodando com uma ideia passa a conduzir ao jeito da gente agir, e a gente começa a dizer: isto é normal, não é? Isso é normal. Nós acabamos de fazer uma coisa que talvez em muitas igrejas evangélicas não estão nem se preocupando com isso. Nem aí. Chegamos no ponto de concordar com o mundo que sexo é biológico. Que é a mesma coisa que você comer um prato de feijão. E a gente foi se acomodando com isso. E aí, às vezes, a gente colhe o fruto disso. Mas não é? Porque é estabelecido por Deus o gerar, o começar a vida. E a vida não é só biológica. Como é que nós não nos misturamos com o mundo? Talvez alguns vão dizer assim: vamos fazer o seguinte, todo mundo vem em suas casas, tá certo? Traz o dinheiro aqui para o pastor. Começou a encrenca, entendeu? Estou brincando que tem gente que faz isso. Nós vamos comprar uma propriedade, né? Melhor IDH do mundo agora é uma cidade do mundo, não, do Brasil, uma cidadezinha em Goiás chamada Rio Verde. Você ouviu falar disso? Rio Verde. Se eu fosse jovem eu ia para lá, porque o negócio parece que é bom, né? Vamos comprar uma fazenda lá em Rio Verde. Nós vamos todos mudar para lá e nós vamos viver assim, de uma maneira santa. Será que é isso que nós não misturamos com o mundo? Alguém vê algum problema nisso? Eu vejo um monte. Aliás, historicamente nós temos várias tentativas disso que deu desastre desgramado, né? Lembram do... como é que ele chama lá da Goiânia? Jim Jones, né? Quem lembra disso? Só os velhos aqui que lembram. Só os velhos que viram o que aconteceu lá na Goiânia com o Jim Jones. No final ele manda todo mundo se envenenar e é uma loucura aqui. No Brasil, a gente teve uma situação dessa com gente muito próxima da gente, que a gente conhecia, foram para lá, e é claro, esse negócio, quando entra o homem e a ganância, esse negócio costuma não dar muito certo mesmo, é uma encrenca feia para caramba. Então, irmão, não misturar com o mundo não é isso. Por que não é? Porque Jesus, na oração dele, ele disse assim: não os rogo que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Sabe por que você mora no lugar que você mora? Ah, pastor, porque eu não consegui comprar uma mansão no Morumbi ainda. Você sabe por que você trabalha no lugar que você trabalha? Você acha que é só porque você vai ganhar dinheiro ali, porque você se dá bem, se dá mal? Você acha que é isso? É
como diz aquela comediante, né? Ô coitado, né? Ô coitado. Não, irmão. Tua vida cumpre um propósito. Você está no lugar que você está, porque Deus tem um propósito para você cumprir naquele lugar. Eu vou te dizer mais, você pode às vezes espernear e brigar e xingar o patrão e ser demitido, você pode fazer de tudo, mas sabe, se você não cumprir o propósito de Deus, primeiro você vai tomar uma rasteira daquelas bem dadas, sabe? Aquelas que Deus dá-nos o que precisa aprender. E aí você pensa que saiu de um patrão ruim, você vai para um pior. Por quê? Porque Deus está trabalhando com você, ali Deus quer te ensinar. Moramos onde moramos, trabalhamos onde trabalhamos, estudamos onde estudamos, porque Deus nos fez sal e luz. E ali a tua luz tem que brilhar, e ali você tem que dar sabor. Enquanto você não der sabor ali, você não está liberado para o próximo. Você não está liberado para o próximo. Você não passou desse, você tem que passar. Qual é o jeito mais fácil de você ser promovido? Descobre logo o que Deus quer que você faça ali, faz o que você tem que fazer, que aí você fica liberado para ir para outro canto. Então, gente, não ser misturado, ser puro, não tem nada a ver com essa ideia de eu me tornar um ermitão. Como eu brinco, estou brincando, dizendo, eu vou lá para o Alasca, né? Fim do mundo. Não adianta. Porque não ser misturado não tem nada a ver com isso. Não ser misturado tem a ver com os seus princípios e com os seus valores. Seus princípios e os seus valores. E eu acho que é essa área onde o diabo tem mais deitado e rolado para fazer um estrago na vida dos crentes. Porque a gente parou de saber quais são os nossos princípios, quais são os nossos valores. E nós começamos a aceitar os valores que são nos impostos pela estratégia maligna do príncipe deste mundo, e nós caminhamos nessa direção. Como eu disse para vocês, a Bíblia é um livro de princípios. E aí vira e mexe, vem gente perguntar ao pastor: pastor, posso ir para um motel com a minha esposa? Pastor, posso fazer tatuagem? Essa daí é uma encrenca. Posso fazer tatuagem, pastor? Pastor, posso tomar um vinhozinho? Meu irmão, se você não entender o que é princípios e o que são valores na tua vida, você vai ficar sempre dependendo de um guru. E se eu fosse o guru de vocês, eu diria: não façam tatuagem, não bebam vinho. Mas não adianta você caminhar por essa história de ter um guru que te diz: você tem que ir para a palavra e descobrir qual é o princípio. Porque com certeza, gente, sendo bem sincero, você não vai ter um argumento na Bíblia que você diga assim: não pode fazer tatuagem. Mas também não tem nenhum argumento que diga: faça tatuagem. Nenhum nem outro. Tá certo? E aí a gente usa o texto de Levítico, mas tem que tomar cuidado de usar o texto de Levítico. Dois aspectos do texto de Levítico: não farás marcas, né? Está lá escrito. No mesmo texto diz que é preciso não cortar cabelo, nem deixar de fazer a barba. Tem que ficar todo mundo que nem o Rodrigo Vitorino, né? Assim, mas ele está cortando, porque a barbinha dele está assim, paradinha. Né? No mesmo texto diz isso. A gente não pode ser seletivo por isso. Então tem que ter princípios. Aí
Depois eu posso discutir com vocês meus princípios a respeito disso. Por exemplo, tem princípio para você não fumar uma pedra de crack? Princípio tem, regra não tem. Não existe. Mas existem princípios que eu posso falar muito bem sobre eles. Por que que eu não fumo? Mas na Bíblia não tem uma vedação dizendo não fumarás. Não existe. Pode procurar. Aliás, os irmãos especialmente reformados, na Europa especialmente, eles é um costume. Né? O Hélio disse que foi discipulado na igreja reformada holandesa. O pastor abria a Bíblia, acendia um cachimbo e colocava do lado, estudava a Bíblia, propriedade. Salomão Ginsburg, que foi um batista, né? Estavam falando dos batistas, ele também era holandês. E ele, toda tarde, ele fumava o cachimbinho dele. Agora, por que eu posso dizer para todo mundo não fume? Porque eu posso ter um princípio da palavra de Deus que me diz que pelo menos tem uma coisa assim que você não deveria fazer. O que é? Quer saber qual é? A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. E Paulo, quando fala a respeito disso, ele fala a respeito da prostituição. Muito claro. Essa tem uma vedação na palavra de Deus. Tem uma vedação até que as pessoas às vezes não entendem, que vai transcorrer em outros princípios, que é, por exemplo, sabia que a prostituta não podia trazer oferta? Que a oferta da prostituição não era aceita? Ou seja, Deus não aceita qualquer tipo de dinheiro? Não aceita. Deus não aceita. E Paulo, então, quando está falando lá, que nós somos um templo do Espírito Santo, está dizendo, então, que eu sou responsável pelo cuidado do templo do Espírito Santo. Aí eu dou uma afinetada nos que fazem tatuagem, nos que fumam, nos que dão uma paulada em cada um com um nível diferente, nos que bebem Coca-Cola também, tá bom? Então a gente chega até na Coca-Cola, porque é um trocinho que faz mal pra caramba. Não sei se você sabe que tem ácido fosfórico na Coca-Cola, né? Ácido fosfórico derrete até vidro. É claro que é uma quantidade muito pequena. Você percebe então, meu irmão, que você tem que olhar para a palavra de Deus e você tem que ser profundo e não pode ser raso e não pode ficar procurando um guru se você quer manter puro a sua conduta. Qualquer coisa que você faça, você tem que ter uma razão muito clara do porquê você faz ou porquê você não faz. Eu tenho uma razão muito clara para mim porque eu não faço tatuagem. É claro que eu não posso impor isso. Inclusive, eu fui exposto a uma situação uma vez que eu não tinha como sair da história. Mas era um pastor que foi chamado por Deus para evangelizar o underground, né? Aquele pessoal que ninguém quer chegar perto deles. Tá? Certo? E ele tatuou no braço João 3,16. E aí os malucos chegavam para ele, o que é isso aí? Teu filho, João? Ele falou assim, não, isso aqui, ó, na Bíblia está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele queira não pereça, mas não tenha a vida eterna. E aí, o que você fala? Você tem que ter razões na sua vida. Você tem que ter princípios. Você tem que ter princípios como educa os seus filhos. Você tem que ter princípios e valores como é que você trata os seus pais. Você tem que ter princípios para ganhar dinheiro. Você tem que ter princípios para gastar dinheiro. Como é que o jovem vai purificar? Ou como diz as outras, vai manter limpo, porque às vezes não é só purificar, né? Recebe Jesus e tudo, aí
Jesus vem e lava o cara, mas com soda cáustica, limpa tudo, né? Tira tudo quanto é crosta que tinha lá. E aí o que acontece? Tem a história do manter. Por isso que outra tradução que eu encontrei diz como é que o jovem vai manter puro, vai manter limpo. Como é que você vai manter? Meu irmão, só tem um jeito. Como diz lá, vivendo de acordo com a palavra de Deus. Vivendo de acordo com a palavra de Deus, não tem jeito. Se você não consegue discernir os princípios, faz que nem o Jacobs lá. Começa a ser literal, faz, que eu acho que pelo menos você vai passar pelos princípios e você vai viver neles. Isso vai ser melhor do que nada. Você sabe que tem gente que precisa de um cabresto, parece, né? A Bíblia fala isso. De outro jeito não obedece. Você tem que colocar um cabresto. Eu não sou pastor de colocar cabresto em ninguém. Você tem que ser responsável. Eu estou aqui para te ajudar. Se precisar chorar com você, nós vamos virar a noite chorando. Se você está preso numa mentira de Satanás, que tem feito tua vida caminhar longe do propósito de Deus, vamos junto, irmãos. Se você está cometendo pecado, se você está num ciclo pecaminoso, vamos enfrentar, irmão. Mas colocar cabresto em você, sabe que é fácil, né? Eu baixo aqui acho que eu vou precisar de os judeus precisavam de 600, eu vou fazer pelo dízimo, 60 mandamentos para vocês, eu com vocês na minha linha, vocês vão andar direitinho, na minha linha. De cara, os negros que apagam a tatuagem com laser vai ganhar dinheiro. Tá vendo? Não funciona, não é assim. Não é assim. Paulo dizia assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que Paulo está dizendo, olha, eu sou perfeito, então você me siga, você vai estar no bom caminho? Será que é isso que Paulo está dizendo? Parece que não, porque Deus teve que colocar um espinho na carne dele, ele teve que pedir 3 vezes, Deus disse, não, minha graça te basta. Eu acho que ele não é essa flor que se cheira assim também não, hein? Mas sabe o que eu acho que Paulo dizia? É assim, olha, eu estou seguindo Jesus. Se você ver em mim alguma coisa, fala para você ver comigo como é que é o mundo, como é que o meu coração é quebrantado. Mostra para mim onde eu estou errado para você ver se eu não mudo. Mostra para mim onde é que você está errado, você não muda. E aí, se você vai andar comigo, vai acontecer isso com você também. Vem junto comigo para você ver. Nós precisamos, irmãos, levar muito a sério isso na nossa vida. Nós precisamos levar muito a sério os princípios da palavra de Deus na nossa vida. Algumas coisas vão se tornar muito de cunho pessoal. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Eu, por exemplo, tenho princípios muito claros para mim sobre qualquer tipo de bebida alcoólica. Qualquer tipo. Quando eu fui na Alemanha, foi um dos maiores problemas que eu enfrentei, porque eles bebem mais cerveja do que água. Chegava no restaurante, a água era mais cara do que a cerveja. Dentro das fábricas, existe lá, que sabe essas máquinas automáticas para você se servir? O cara se servia de cerveja. Agora eu tenho um princípio comigo. Eu não vou tomar nada alcoólico. Nada. Qualquer que seja o índice. Agora, o que eu não posso em nenhum momento é fazer deste meu princípio tua regra de salvação. Quer dizer, você não vai ser salvo se você não seguir esse aspecto do jeito. Na minha piedade, na minha devoção, na minha escolha, eu digo, eu não vou beber nada alcoólico.
Agora, tem irmãos que têm liberdade. Por conta disso, em casa nunca entrou vinho, só para o frango, né? Só para o frango. E com um bolo, como é que chama o bolo lá? Muffin? Não, pão de mel, né? É outro aí. A maior vergonha da minha vida, que minha mulher me fez. Precisava comprar conhaque. Que ela ia fazer não sei o quê. O que é? Pão de mel. E fica gostoso. Mas o álcool vai todo embora, então eu posso comer. E aí eu entro no supermercado, estou lá na prateleira de bebida, olhando para o lado. Meu Deus do céu, como é que eu pego esse conhaque aqui? Se nenhum irmão me vê. Você sabe que pastor parece que atrai crente, né? O pastor está fazendo a coisa errada, você vem escuta atrás de você, pastor! Está na academia lá, né? Subindo a escada. Pastor! Eu falei, meu Deus, que é isso? Eu vou bem cedinho mesmo, porque já descobri que os crentes são preguiçosos mesmo. Só o Kim Collins, cadê o Kim Collins? Está lá, 6 horas da manhã está lá comigo. Agora você percebe, meu irmão? Você tem que ter para a sua vida. Se você toma uma cerveja, se você toma um cálice de vinho, você tem que saber por que você toma. Você tem que saber. Vai ser mais difícil quando chegar em coisas como assim, pastor, posso fumar um baseado? Eu vou ter que estudar muito a Bíblia com você para mostrar que você tem que não ter nada que altere a sua consciência. Todas essas drogas alteram a sua consciência. E toda vez que isso acontece, é uma porta para o diabo entrar. Você pode observar nesses cultos todos que tem manifestação demoníaca, em algum momento tem alguma coisa, ou cachaça, ou santo daime. Por quê? Porque altera a consciência, você perde uma proteção que Deus nos deu que se chama vontades. Todo mundo tem. O diabo, para possuir uma pessoa, ele tem que romper a vontade da pessoa. Tem várias maneiras dele fazer isso. Uma delas é através de alterar a sua consciência. É o problema do álcool. Mas você vai dizer, mas tudo bem, é um princípio claro na Bíblia a respeito da bebida. Esse existe. Que é o quê? Não se embriagar. Tá certo? Né? Se você bebe até se embriagar, desculpe, está errado. Você não pode alterar a sua consciência. E com certeza isso varia de pessoa para pessoa. E tem outra coisa muito perigosa, que há uma discussão grande se isso é genético ou não, que é a pessoa que se torna alcoólatra, se torna viciada. Dizem que tem um gene lá que favorece isso, eu não sei. Eu realmente, uma vez eu andei olhando isso, mas não sei se chegou a ser conclusiva a história, de que realmente era genético. Ou seja, se a pessoa tomar uma vez, sei lá, 2 vezes, não sei quantas, mas no mundo ele se torna viciado. Se você não sabe como é terrível, eu posso te indicar várias pessoas para você conversar, que conviveram com alcoólatras dentro de casa, para você saber como você é ruim. E você mesmo deve conhecer alguém. Né? Meu irmão, como é que você vai manter puro o seu caminho? Você tem que olhar para a palavra de Deus. Cada coisa que você fizer, você tem que ter um argumento baseado na palavra de Deus, para você fazer ou para você deixar de fazer. Cada coisa. No meu estudo, eu topei lá com João capítulo 15, porque estava justamente vendo essa questão de
palavra como meio de limpar, de conservar. E aí, esse texto, essa palavra de Jesus, em João capítulo 15, me mostra um outro aspecto que eu acho que a gente tem que prestar atenção também, e que talvez seja caminho, né, para João capítulo 15, versículo 1, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que eles têm falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como ramo cortado e jogado fora e seco. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Assim serão meus discípulos. Você percebe que Jesus apresenta a mesma tese aqui, né? Quando ele diz que quem limpa aqueles que estão ligados à verdadeira videira, que estão em conexão, é a palavra. Ele diz: vocês estão limpos pela palavra que eles tenham falado. E talvez nós estejamos nessa situação aqui, estamos limpos pela palavra. Aquilo que Deus já falou no teu coração, já um dia te levou até a cruz do Calvário, e ali você viu a palavra do Evangelho, a palavra da Boa Nova, que pode tornar você puro, e você foi lavado no sangue de Jesus. Agora, você vê o que ele continua falando? Ele repete o tempo inteiro. Qual que é? Permaneça em mim. Permaneça em mim. Então, irmãos, mesmo que a gente não saiba os princípios todos, não tenha uma convicção clara de todos os aspectos, de todas as coisas, eu quero te dar uma dica. Jesus está te dando uma dica, que com certeza vai te ajudar a manter puro a sua vida. Permaneça em Jesus. E o que é permanecer em Jesus? O que é permanecer em Jesus? Bom, pode significar várias coisas. Mas eu me lembro que Jesus disse assim: vocês serão os meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Ele não disse: vocês serão meus discípulos se vocês pularem durante o louvor, se vocês tiverem uma êxtase espiritual. Ele não disse: vocês serão os meus discípulos se vocês fizerem uma renúncia de todos os seus bens. Ele não disse nada disso. Mas ele disse que você seria discípulo dele se você obedecesse. Então está aí uma coisa muito simples.
Você pode imitar o Jacobs. Vai para a Bíblia e vê tudo que Jesus manda. E obedeça. Começa a ler a Bíblia com um caderno do lado, tá? Com um objetivo só, porque você lê com um monte de objetivos. Seu único objetivo é descobrir o Novo Testamento, todas as ordens que Jesus dá. Todas as ordens que Jesus dá. Pode ser diretamente nos 4 evangelhos, pode ser indiretamente através dos seus apóstolos, né? As cartas. Toda a ordem que Jesus dá, você escreve lá no seu caderno. Então, uma boa maneira de você permanecer nele. E você fazendo isso, o que Jesus garante é que você não vai ser inútil, mas você vai ser útil. E você vai ser podado, né? Você pensa assim, puxa vida, eu faço tudo que eu quero. E aí depois disso, ainda Jesus vai lá com uma tesoura, corta aqui, corta ali. Mas é melhor ser podado do que ser cortado. Você sabe a diferença entre a poda e a corta? Sabe o que é a diferença? É a distância que se corta do caule, não é? Você corta e lança fora bem rente ao caule, né? Você corta aquele galho e joga fora. A poda você para na ponta, isso aqui está indo para o lugar errado. Vem cá, isso para aqui, aqui. Mas ele faz isso porque ele quer que você seja efetivo, né? Ele está falando da videira. Você tem um problema com a videira. Eu não sou especialista nisso, mas eu lembro da época que a gente tinha um sítio, era o chamado galho ladrão. Você sabe o que é um galho ladrão na planta? Ele tem muito vigor, e ele rompe numa direção. A planta começa a trabalhar toda quase que em função daquele galho romper. Sabe o que ele faz? Nada, ele não faz nada, não serve para nada. Sabe o que a gente tem que identificar? O galho ladrão. Quando você identificava, você ia lá e pimba, cortava ele. Para que a seiva fosse para o lugar certo e a planta pudesse produzir. E é assim que a gente tem que fazer, gente. E é assim que a gente tem que viver. Minha palavra para essa noite é essa. Como é que você vai manter puro o seu caminho? Palavra de Deus. Como é que você faz isso? Permanece em Jesus. Permanece em Jesus. Está doendo, está difícil. Fica firme. Permanece. Para encerrar, contar a historinha que eu vi nesses vídeos de internet. E aí perguntaram para a pessoa, quais são as 3 palavras melhores para te levantar ou para baixar a tua bola quando você está sendo bem sucedido, né? É isso que as 3 palavras são: isto vai passar. Se você está lá por cima da carne seca, está bem e tal, mesma coisa, isto vai passar. E se você estiver lá no buraco, no fundo do poço, você também pode lembrar que isto vai passar. E de fato o que nós precisamos é daquilo que não passa. O que nós precisamos, meu irmão, para você manter firme o que não passa. A única coisa que não passa é o teu relacionamento, é o teu permanecer com Jesus. É isso que não passa. Que o Senhor possa te ajudar a ficar bem grudadinho no tronco lá. Vai ter a moda,
Não se preocupa, vai ser para melhor. Amém? Vamos orar. Baixe a tua cabeça. Vamos orar. Senhor, nós olhamos para a palavra dessa noite e somos quebrantados por ela. Nós somos de fato desafiados por ela, Pai. Porque no meio de tanta confusão, no meio de tantos desafios deste mundo, nós precisamos manter puro o nosso coração. Nós precisamos olhar para a Tua palavra, Senhor, e extrair delas as nossas fontes de vida, nossos alicerces, aquilo que a gente não negocia, nossos princípios e os nossos valores. Pedimos Tua graça, Senhor Jesus, na nossa vida. E dá-nos a Tua instrução para cada momento da nossa vida. Hoje nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus.